Bem-vindas a mais um episódio do Mulheres UOL. Aqui, mulheres inspiram mulheres com suas histórias de vida e transformações. Eu sou a Gesana Eugênio, host e mentora. A minha missão aqui é conduzir o episódio para que você que está nos escutando ao redor do mundo possa se inspirar com a história dessa mulher. Hoje eu tenho aqui comigo a Elisa Leão. Bem-vinda, Elisa. Obrigada, Gê. Estou muito honrada de estar aqui com vocês. Que bom! E o nosso tema é o corpo ilimitado, tão ilimitado quanto a alma. Por que que nós escolhemos esse tema? Vocês vão se inspirar com a jornada tanto de vida pessoal quanto profissional da Elisa e perceber o quanto a nossa alma ela é muito maior do que a gente imagina, e quando a gente consegue conduzir o nosso corpo nesse movimento, nesse chamado sutil, a gente consegue expandir. Elisa, quero que você conte para quem está nos escutando, o que te chamou para ser educadora física. Primeiramente, contando um pouquinho da tua jornada, você que é a única filha mulher de 3 filhos, e na infância, o que que foi te conduzindo para até o momento de você decidir por esse caminho profissional? Bom, Gê, tudo realmente começou lá na infância, né? Como tu mesma falou, é, eu sou a única filha mulher, um irmão mais velho, um irmão mais novo. E eu sou daquela época, acredito que tu também seja, né? Que nós brincávamos muito na rua. Nós tínhamos quase uma gangue, assim, na rua, né? Então, a gente realmente passava, fora o período escolar, a gente passava o tempo todo na rua brincando. Então, isso tem uma relação muito direta com a minha escolha profissional e como eu vivo hoje, né? O movimento sempre fez parte da minha vida, sempre fez. Então, a minha casa era o QG da rua, né? Então, nós tínhamos, brincávamos, né? Os meus pais sempre permitiram que a gente brincasse em casa, no ambiente, né? De dentro de casa e de fora também. A gente tinha uma mesa parecida, assim, com essa, onde nós começamos a brincar, jogar ping-pong, né? Então, ali a minha história de atleta e de movimento ficou muito marcada. Eu fiz vários esportes, né? Então fiz ginástica olímpica, vôlei, handebol, mais o tênis de mesa, inicialmente o ping-pong, né? Numa mesa semelhante a essa, com toda a vizinhança. Foi o que foi um marcante, assim, né? Então, com 10 anos de idade, muito jovem, eu comecei a jogar, de uma forma muito de lazer ainda, né? Muito uma brincadeira, o ping-pong realmente. Mas eu fui atleta dos 10 aos 25 anos, né? Então, muito rapidamente também eu me tornei uma atleta de competição. E aí isso teve uma ligação muito direta com a minha escolha, né? O esporte, o movimento, e aí a educação física foi uma escolha assim. Não foi muito fácil, mas simplesmente aconteceu. Com certeza. Que interessante. A gente até estava aqui nos bastidores comentando o quanto a infância da nossa época tinha muito mais disso, de a gente se reunir. A gente tem algo em comum, porque nós duas conversando, a minha mãe também falava, Gesana, aonde nós vamos morar no bairro, a gente se mudou umas 4 vezes durante a minha infância, ela monta a gangue dela. Eu reunia todo tipo de amizade, formava uma tribo mista. E a Elisa também tem essa característica, né? Teve essa experiência na infância. E nos conte assim um pouco o como esse contato com as pessoas, com a natureza, com esse movimento do corpo brincando durante a infância reflete hoje na vida adulta de pessoas que você atende, tanto no movimento físico quanto no aprendizado. Sim. Uma coisa que eu percebo muito clara, assim, né? Eu hoje atendo quase que exclusivamente idosos. Então, essas pessoas, assim, fica muito claro para mim, as pessoas que tiveram mais experiência motora na educação física, na rua, as que tiveram dificuldades e hoje, por exemplo, nas aulas, principalmente aquelas pessoas que tiveram mais vivência motora, que fizeram muitas atividades ao ar livre, tiveram contato com a natureza, ou mesmo trabalhos mais domésticos, né, mais ativos, hoje eles têm mais facilidade de fazer os movimentos. Então, eu tenho alunos que, assim, eu até estava, né, falando um pouquinho aqui com a Jean antes, aqueles alunos que tiveram grandes experiências, por exemplo, na educação física, que brincaram muito, que vivenciaram o corpo, hoje eles têm mais facilidade de aprender os movimentos que eu proponho. E hoje também tem histórias que eu acho muito bacanas daquelas pessoas que não tiveram essas vivências, mas que hoje se permitem aprender, né? E que brincam com bola, que fazem atividades que na infância não tiveram a possibilidade de fazer,
mas que hoje, com 60, 70 anos, conseguem fazer e aprendem. Então, assim, sempre é possível, né, de a gente aprender, de a gente se desenvolver. Claro que quem teve experiências prévias normalmente tem um pouco mais de facilidade, mas é sempre possível de aprender. Basta a gente ensinar da forma, né, adequada, progressiva, e o aluno está aberto para isso, assim. Que bom. Nós colocamos aqui, durante este ano de 2024, o conceito de que o nosso corpo físico é o veículo da nossa alma e que, segundo os ensinamentos do Deepak Chopra, e que eu concordo, ele, claro, não é o único profissional e autor a falar sobre isso, mas a epigenética, ela está ligada ao ambiente que a gente se coloca com constância. E o que a Elisa está falando é isso. Se você não foi ensinada desde a infância ou não teve ambientes que estimulou você a essa mobilidade do corpo físico, habilidades com seu corpo, agora você adulta pode escolher intencionalmente se colocar em ambientes, grupos, atividades para que você consiga desenvolver, e nunca é tarde. Você pode treinar e na maneira que você mexe o seu corpo, você vai mexendo também toda a tua saúde neurológica. Por exemplo, a Elisa comentou antes de uma cliente dela que ficou toda orgulhosa de um movimento. Conta um pouquinho. Eu trabalho muito com bola, assim, né, estava comentando contigo que quando a gente trabalha com idosos, é muito importante que a gente trabalhe movimentos que a gente chama de dupla tarefa, né, fazer com que o idoso faça 2 coisas ao mesmo tempo. E uma forma que eu acho muito eficaz de trabalhar essa dupla tarefa é trabalhar com bola, né, porque a gente trabalha o idoso tendo que, por exemplo, agarrar a bola e ao mesmo tempo tendo que falar nomes ou agarrar a bola em posições do pé diferente para desafiar o equilíbrio dinâmico. Então, essa aluna, por exemplo, ela sempre teve dificuldade com bola. E agora, na semana passada, eu fazendo uma atividade com ela, ela falou assim: eu queria que o meu professor de educação física, ela até citou o nome, eu queria que o meu professor de educação física me visse fazendo isso. Por quê? Porque quando ela era criança, ela tinha dificuldade, ela tinha medo, né? Ela falou: "Ah, Elisa, eu fugia da bola". E agora, ela falou com muito orgulho, assim, né? Agora eu consigo agarrar a bola, eu não tenho medo, eu tenho a capacidade de fazer. Isso a gente foi desenvolvendo, né? Então foi muito bacana também, porque quando eu atendi, comecei a atendê-la, ela deixou claro que ela tinha medo da bola, né? Uhum. E aí também norteou a minha forma de conduzir o trabalho, né? Primeiro, tirar esse medo dela, fazer atividades que ela tenha segurança total para, né, para realizar sem risco para ela. Eu Uhum. também dando toda a segurança que ela precisava de falar: "A senhora consegue, a gente vai começar com atividades, ninguém vai jogar a bola na senhora. A Uhum. senhora vai conduzir primeiro, vai jogar para si mesma, vai jogar, por exemplo, contra a parede". Então, ela precisava ter esse controle, essa segurança para daí conseguir fazer depois atividades mais desafiadoras, né. E hoje a gente faz várias atividades e ela faz sempre sorrindo. É lindo de ver porque ela faz com orgulho do que ela tá conseguindo realizar, assim, e eu fico realizada de ver, né. Ah, com É muito certeza. gostoso. Isso tem tudo a ver com o tema, né? O corpo alcançando essa ilimitação da alma quando você se coloca ah, disposta a ir além das suas limitações. As nossas memórias, elas se tornam referências se a gente não consegue se colocar em novos desafios, a gente fica nessa limitação daquilo que a gente vivenciou até o momento. E te ouvindo, eu tenho certeza que foi uma oportunidade para que ela pudesse olhar para aquele trauma e ressignificar. E isso com certeza vai refletir em várias áreas da vida dela, porque o mesmo corpo, a mesma mente, a mesma sensação de autoconfiança e capacidade vai acompanhar o comportamento dela em todas as decisões, em todas as áreas da vida. Isso é muito interessante, né, Elisa? E você esteve um tempo da sua jornada no Japão. Eu nunca fui para o Japão. Eu penso que seja, assim, um choque cultural, mas ao mesmo tempo, quando você voltou, teve toda uma adaptação de novo, porque você se acostumou tanto, né, ao idioma quanto aos costumes. E então gostaria que você contasse, porque as mulheres, às vezes elas sonham em ter uma experiência fora do Brasil, em outro lugar, ou já tiveram e podem se identificar com você. Uhum. Mas
principalmente as que desejam. De repente você pode inspirar, tanto sinalizando as coisas boas, quanto já antecipando que elas podem se preparar com as transições de ida e Hum. de retorno. É, isso aconteceu há muito tempo, né, Gê? Eu fui com 16 anos de idade, eu fui como atleta. Foi uma experiência muito marcante para mim, porque assim, foi um convite de uma empresa internacional para atletas aqui do Brasil, que na época tinha um destaque nacional, para a gente ficar treinando lá. Um sistema de imersão mesmo, né? Então, nós treinávamos nos melhores, assim, no melhor local que existia, com os melhores técnicos do mundo. Então, uma estrutura física, inclusive, que eu, por exemplo, desconhecia aqui no Brasil, né? A gente tinha muita disponibilidade de material, o que é muito escasso aqui no Brasil, lá tinha muita disponibilidade, né? Uma outra coisa assim, né? Eu fui somente para ser atleta, então eu treinava de 6 a 8 horas por dia, né? Uau! É. Eu era atleta profissional, Exato. literalmente, né? Eu Trabalho, vivia, eu atleta. trabalho atleta, exatamente isso, né? E eu só fazia isso e gostava muito, né? Sonhava, né, com essa situação. Então, para mim, foi uma realização muito grande, né? Mas também foi um ponto de virada muito difícil, assim, porque o retorno para o Brasil, eu estava no terceirão. Então, enquanto todos os meus colegas estavam naquela situação, naquele ambiente de pensar no vestibular, eu cheguei um mês e meio depois do início das aulas. Todo Hum. mundo já estava muito focado nos estudos, eu, né, estava ali ainda relembrando os momentos que eu estava no Japão, eu ficava meio que falando em japonês sozinha, então foi um momento de extrema dificuldade, né. Eu acho que os grandes aprendizados desse momento para mim foram o seguinte: primeiro, a gente precisa pedir ajuda quando não tá bem, porque foi um momento, que eu tive muita dificuldade, assim, de lidar com as minhas emoções, então foi quando eu comecei a conhecer as alternativas, né, de medicina alternativa, por exemplo, quando eu comecei a buscar reiki, quando eu comecei a buscar terapia. Legal. Foi, né, a minha mãe me auxiliou muito nesse sentido, assim, então eu fui buscar ajuda de terceiros, porque eu estava vendo que eu não tinha ajuda profissional, né, eu não tinha condições de lidar com todas as emoções que eu estava sentindo sozinha, né. Uhum. Isso foi uma das coisas. Outra coisa é que, assim, a vida ela vai te trazendo, as possibilidades e às vezes tu não consegue decidir rápido, tem que deixar que as coisas aconteçam mesmo, né. Uhum. Então eu até me afastei um pouco do tênis de mesa num momento que eu tinha certeza que eu ia, digamos, estourar, num momento que eu tinha certeza que eu ia me tornar a atleta que eu sempre quis ser. Muitas outras coisas aconteceram que eu não tinha como controlar, né, Uhum. questões de patrocínio, de treinamento. Então a vida foi me mostrando que aquilo ali não era para mim naquele momento, né. E Uhum. aí eu tive que ir aceitando, assim, na época eu não soube distinguir o que estava acontecendo e nem entender. Hoje eu tenho muita clareza sobre tudo o que aconteceu, né. Uhum. Então foi um momento, assim, de grande aprendizado e não só momentâneo. Eu aprendi muito com a minha experiência no Japão no longo prazo, né. Então Uhum. se alguém está pensando em ir morar fora do Brasil, gente, é uma experiência incrível. Conhecer gente, conhecer culturas novas, viver experiências, assim, que às vezes só fora do Brasil a gente consegue viver, é fantástico. Eu continuo com isso, assim, muito forte na minha cabeça, né, que é uma forma muito enriquecedora de a gente viver. Mas se prepare, porque não é tão simples assim, nós somos sempre estrangeiros, as coisas não são tão fáceis, a gente nunca se sente tão em casa. E se você pensa em voltar, se estruture para ter, essa ambientação novamente, né, porque são pelo menos a realidade de Japão, né, eu morava em Tóquio. A realidade de Tóquio, Brasil, Tóquio, Joinville, que era a cidade que eu morava, era muito diferente, então o choque cultural foi muito grande, né. Imagina, com 16 anos, é tudo um pouco mais difícil, né, de gerenciar. Eu fico imaginando, a sua alma expandiu e de Isso, repente ela teve que se foi. encolher novamente, porque imagina, Tóquio, Joinville, é Hum, como ir para o interior do interior. exatamente. Oi, cadê tudo aquilo que eu tinha acesso? E a Uhum, sua alma estava num treino, imagina, 6 horas por dia. uhum, Eh, e todo o caminho do universo se abrindo para aquilo, de repente você mudou e veio para cá. As pessoas vivendo um outro momento em suas vidas, uhum, você se encaixando naquele momento que não era o seu. uhum, Então, que bom. E é muito positivo você trazer isso. Inclusive, ontem eu compartilhei o vídeo do vocalista de uma banda do Rock in Rio, que deu um discurso sobre saúde mental. Nós estamos no Setembro Amarelo e uhum, é importante falar que
Às vezes, a nossa vida tem eh, esses como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra. Você está projetando algo e o Ponto de caminho virada, né, assim. e o caminho da vida vai te chamando para outro. Uhum, E é lá na terapia com alguém, profissional, com habilidades técnicas para te conduzir, é que vai te ajudar. É bom conversar com as amigas, com familiares, é muito bom, isso faz parte, mas buscar um profissional faz toda a diferença para que você consiga de fato ir para o seu centro e decidir o que você quer fazer de fato e não ser induzida, seja pelo medo ou pelas escolhas das pessoas ao seu redor. uhum. Então eu só posso imaginar o quanto foi desafiador e ao mesmo tempo deve ter te amadurecido, né. E você me contou que você vem desenvolvendo um trabalho muito bonito com as pessoas mais idosas. Nós hoje somos um país que estamos cada vez mais, né, com a população com idade avançada. E me conte um pouco como que você foi sentindo esse direcionamento ao longo da tua jornada profissional? Eh, Acho que foi de uma forma muito natural, assim, a vida foi me conduzindo, para te falar a verdade, né. Eu trabalhava numa instituição na qual eu dava aula tanto para idosos, mas aí em grupo, quanto para adultos jovens, né. E aí eu tive um problema de saúde, né. O que que aconteceu? Eu tive um problema vocal, a voz é a minha principal ferramenta de trabalho, né, então pensa o meu desespero. Eu tive um problema vocal que me impediu de continuar dando aulas coletivas com música, né. Então eu tive que redirecionar a minha atuação profissional de uma hora para outra. Eu dava 10, 12, 14 aulas por dia, passei a dar somente 4 aulas, direcionei o meu atendimento para os atendimentos de pilates, né, fizemos um projeto de implantação do pilates nessa instituição que eu trabalhava, foi super interessante. E aí no pilates já tinha um público com um pouco mais de idade, né. Mas o que que aconteceu também, a partir dessa experiência com o pilates, eu também comecei a ter mais disponibilidade de horário e uma obrigatoriedade de trabalhar no 1 a 1, digamos assim. Não é que uma obrigatoriedade, mas como eu não podia mais trabalhar em grupo, porque minha voz não Uhum, permitia mais, não podia trabalhar com música ou não podia falar muito alto e nem por muitas horas, eu uhum, pensei: "A minha opção agora é trabalhar de forma personalizada, né, me tornar personal trainer". Eu uhum, era personal trainer já na época, mas eu não tinha disponibilidade de horário, então eu atendia um ou outro aluno, e aí eu fui direcionando a minha carreira para esse atendimento personalizado, e naturalmente pessoas dessa faixa etária começaram a me procurar, por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa que gostei desse cuidado mais da saúde, da alma, das conexões. Eu sempre gostei de me relacionar com as pessoas, de dar atenção, de acolher, de encorajar. Isso sempre foi uma característica minha. uhum, E sempre me tocou trabalhar com os idosos, porque eles têm muito a nos ensinar. Eles têm uma forma, eu sempre digo que eles já entenderam, o que importa na vida realmente, né, a grande maioria deles. Então eu me sinto muito privilegiada, né, porque cada atendimento que eu faço com eles, eles me ensinam muito mais do que eu aprendo, sabe. Então, cada dia de aula é um falo sempre tem um porquê, assim, sempre tem alguma coisa que eu falei: "Nossa, eu nunca tinha pensado nisso". Então, eles me permitem desenvolver um olhar muito mais cuidadoso, de muito mais compaixão, e isso me toca, né. E aí eu uhum. acabei direcionando muito, né, os meus atendimentos para isso. Hoje, o meu aluno mais jovem tem 53 anos, né, e eu tenho alunos de 91 anos. Eu acabei de dar aula para esse aluno de 91 anos, então assim, Querida. cada vez que eu chego para dar aula, que eu vejo o sorriso, que eu vejo eles em pé, que eu vejo eles se desenvolvendo, para mim é uma felicidade gigante, né. E é como tu falou, assim, nós vivemos num mundo que está envelhecendo bastante, tá, tem dados bem claros sobre isso, Uhum. assim, ó, a nossa previsão é em 2050 que as pessoas de mais de 65 anos dupliquem a quantidade que elas têm hoje. Então, em 2050, a gente tem uma tendência de ter 1,5 bilhões de pessoas com mais de 65 anos. Com mais de 80 anos, a população em 2050 vai triplicar com mais de 80 anos. Então, a gente vai ter em torno de 450 milhões de pessoas com mais de 80 anos no mundo, Uau! né? Uau! Então, assim, aqui no Brasil tem dados que mostram que a cada 21 segundos, uma pessoa completa 50 anos. Então, assim, estamos envelhecendo, precisamos nos preparar para isso. E qual que é a melhor forma de, né, de nos prepararmos?
O exercício físico é um dos pilares principais, né. Eu não sei se tu conheces, mas tem aquele documentário Blue Zones que fala sobre, Uhum, né, as pontos no mundo, locais no mundo que têm populações muito longevas. E uhum, quais são as características principais, assim, dessas Blue Zones? Tem pilares muito específicos, né. Tem lugares no Japão, tem lugares na Europa, tem lugares nos Estados Unidos, né, que são essas Blue Zones. Mas o que que é o ponto principal? Alimentação saudável, né, então são pessoas que se alimentam de forma, consumir muitos vegetais e alimentos frescos, né. Outra atividade que é primordial, atividade física, né. Em todas essas regiões, em todas essas Blue Zones, as pessoas praticam muita atividade física. "Ah, e atividade física vigorosa, é treino intenso?" Não, a grande maioria delas fazem atividades da vida cotidiana. Então, cuidar do jardim, cuidar da casa, caminhar longas distâncias, né, não usar muito carro, se deslocar mais a pé. As relações sociais também são de extrema importância, então mostra muito, né, a importância do coletivo, do social. E a outra coisa também é a questão da espiritualidade, né, a gente gerenciar o estresse, a gente fazer atividades que nos tragam bem-estar, a gente tirar um cochilinho depois do almoço, a gente meditar, orar. Então, assim, esses 4 pilares são a base, né, do que torna essa população longeva e feliz. Não é só longeva, né, uma população exato. longeva e feliz. E essa atenção que a gente trouxe para o título é justamente porque nós estamos aqui nesse corpo experienciando essa vida material. Mas quem nós somos de fato? Né? Nós temos uma alma ou nós somos essa alma experienciando e essa alma vem de um campo muito maior e que é misterioso. Uhum, Quando a gente passa pela vida e a gente se envolve por demais com aquilo que nos limita, que é a identificação com a matéria, de ficar num ritmo frenético, de não cultivar boas relações, isso vai te trazendo uma sensação de isolamento, de não colocar para o seu corpo alimentos que de fato vão nutrir. Inclusive no Ayurveda e no Yoga, a gente olha o alimento pela energia vital que ele vai trazer para o teu corpo, porque tem alimentos que não são alimentos, são produtos alimentícios, né? E que vai roubar a energia vital que você tem. uhum. E olhando para esses grupos que têm pontos ao longo, né, do mundo, a gente pode perceber que o que eles fazem é o que nós deveríamos fazer, que é viver bem. A arte do bem viver na vida moderna está sendo desaprendida. Hum, Nós precisamos resgatar imediatamente, até porque com a chegada da inteligência artificial, a gente está tendo ainda mais acesso a informações. Então, a gente tem aqui dois caminhos: ou se exaurir com mais informações ainda, ou utilizar sabiamente as informações para que a gente possa otimizar as atividades que a gente precisa executar na nossa vida de modo geral, para que sobre tempo. E quando sobrar tempo, é sábio da nossa parte saber utilizar esse tempo que sobra com bons hábitos, com um bom convívio, né, com a rotina diária saudável. Agora, trazendo um pouquinho da Elisa mulher. Eu sei que a Elisa gosta de alguns hobbies e todos eles envolvem o corpo, né? é. Dançar, beach tênis, ir ao cinema e até inclusive nós temos um hábito em comum que é a leitura. Uhum, E você comentou comigo que por um tempo você fazia a leitura como uma fuga e uhum, agora está sendo mais saudável. uhum, Então, conta um pouco como que essa jornada de tudo que você experienciou, das viagens, mexeu com a Elisa uhum, uhum, em um momento em que ela foi um pouco mais recolhida, até que uhum. você descobriu essa qualidade da relação com o coletivo, com os grupos. Você falou, ela disse muito bem: "Eu fico bem sozinha, mas eu adoro e cultivo muito a relação com os grupos". Sim. Para mim é de extrema importância a construção coletiva, para tudo, assim. Eu gosto de estar sozinha, como tu falou, mas, assim, eu percebo que as minhas grandes conquistas, elas são sempre acompanhadas de outras pessoas, né. Pessoas que torcem, que querem que eu cresça,
ficam felizes com a minha felicidade. Então, assim, por isso que eu gosto de ambientes que tenham pessoas, né? Eu gosto de trabalhar com pessoas e gosto de estar em ambientes que tenham outras pessoas. Então, tu falou dos meus hobbies, eu adoro dançar, e aí dança, né, também envolve outras pessoas. Dancei muito sozinha em casa também nesse período de quando eu voltei do Japão, que eu tinha, né, tive momentos difíceis, eu dançava sozinha, né? Uhum. Era algo que me fazia bem, mas eu tinha vergonha de me expor, né, frente aos outros. Mas hoje danço, me divirto bastante, sempre faço atividades que envolvem movimento, então jogo beach tênis, jogo frescobol, adoro ir à praia. E essa questão da leitura é algo, assim, curioso até, né. Hoje curioso, já foi difícil. Quando eu voltei do Japão, que eu neguei um pouco nessa ideia, assim: "Tá, então não vou mais ser atleta, não deu certo, não é isso que vai dar, então eu vou me tornar uma intelectual". Eu pus na minha cabeça que eu ia ser uma pessoa que ia ler muito, então quando eu entrei na faculdade, eu pus na minha cabeça que eu não ia assistir mais televisão, que eu não ia ter muitas relações sociais, que eu ia só ficar lendo. Mas na verdade eu estava fugindo do que eu não conseguia lidar, né. Então a leitura Uhum. foi uma forma de fugir da realidade que eu não conseguia enfrentar. Eu lia incessantemente, né, mas não era algo saudável para mim, né. Eu apesar de aprender, obviamente, com as leituras, né, as leituras me ajudaram a, por exemplo, ter bolsa de pesquisa na universidade, tudo isso, mas não era o que eu buscava, era naquele momento era uma fuga. Então, quando eu também consegui me desvincular um pouco desse lugar, eu fiquei um tempo sem ter a leitura como uma prática, né, porque eu não conseguia ainda lidar com aquilo. Hoje é aquela outra situação, né, eu olho para a leitura como um hobby, como um lazer, como uma forma, obviamente, de muito aprendizado, de conquistar conhecimento, mas não é mais um lugar de fuga. Se eu vou para esse lugar de novo, eu começo a perceber, eu falo: "Opa, estás indo de novo para aquele lugar e tu não precisas mais estar nesse lugar, tu já vivenciou, tu já superou, a leitura agora tem outro papel na tua vida, né". E aí, hoje é isso que acontece, né. Essa coisa da leitura também ela tem muito a ver com, obviamente, a minha vontade e necessidade de aprender, né. Eu trabalho com pessoas, com idosos, então o conhecimento científico ele evolui o tempo inteiro, né. Toda hora tem novas, pesquisas mostrando o que que é mais adequado, o que que não é mais adequado para trabalhar com os idosos e com pessoas em geral. Mas eu também percebo que eu aprendo muito no coletivo. Eu tenho alguns grupos e pessoas de estudo, né, então eu percebo que muitas vezes eu aprendo muito mais na troca, quando a gente combina estudos de caso entre professores, né, entre amigos meus, que a gente fala: tem um aluno que está com dor aqui, está com dor ali, ou está passando por essa situação, o que que tu acha? Vamos discutir junto". Então tenho amigos em Campinas, em Campo Grande, em Legal. São Paulo, em Salvador, né, que a gente vai discutindo para ter um crescimento coletivo. E a minha forma de aprender, ela está muito relacionada a isso, à construção coletiva, à troca, assim, ao compartilhar. Eu aprendo muito dessa forma. Uhum. Que legal. É, Olha, ficaremos aqui muito tempo com conversando. certeza. Gostaria que você falasse um pouquinho, eh, você passou por uma cirurgia, né, e Uhum, como que foi essa adaptação, o como que foi entender que o seu corpo tinha, assim, algumas limitações e conduzir de uma maneira que você não reduzisse a expansão da sua alma. uhum, Hoje eu vejo a Elisa falando, ela brilha os olhos. Que você levou muito mais qualidade para a tua entrega, uhum, e eu tenho certeza que as pessoas que são atendidas por você têm o privilégio de ter esse atendimento humanizado uhum, e as pessoas vão precisar cada vez mais das pessoas. Então, como que foi entender que você teria que reduzir de 14 aulas para 4 aulas dia, uhum, que você talvez não poderia mais trabalhar daquele formato uhum, e se reinventar uhum, sem perder aquilo que você desejava entregar para as pessoas. uhum. Acho que a gente chegou num ponto que é bem importante, assim, talvez seja um dos grandes aprendizados da minha vida hoje, e é o que eu tento trabalhar também muito isso com os alunos. Hoje eu passei por essa cirurgia nas cordas vocais em 2011, e hoje eu tenho certeza absoluta que não foi só uma lesão vocal, né. Eu vivi um momento na minha vida que demandava eu falar mais sobre tudo que eu estava passando e eu não conseguia, eu não tinha essa coragem, eu não tinha essa clareza. Então, o meu corpo ele só me parou porque eu não tive, a coragem talvez, né, de parar na hora certa, né, eu não tive a clareza e a sabedoria de parar na hora certa. Então, qual que é a minha principal lição disso, né? O nosso corpo ele sempre nos dá sinais.
né. As minhas cordas vocais não pararam de uma hora para outra de funcionar. Eu comecei a ter ronquidão, comecei a ter dificuldade na fala, mas eu neguei isso porque eu não estava tendo a coragem de olhar para mim mesma, né. Então o meu corpo estava dando muitos sinais, a minha alma estava dando muitos sinais, mas era Uhum. difícil de enxergar a minha realidade naquele momento. E eu só segui trabalhando. O meu trabalho na época foi a fuga que a leitura foi na época do Hum. pós-Japão, né. Então eu trabalhava ensandecidamente, né. Mas o meu corpo disse: "Então tá, se tu não vais me ouvir, né, pelo amor, vais me ouvir pela dor". Então foi um baque pra mim, né, porque eu trabalhando a quantidade que eu trabalhava, o médico falou assim pra mim: "A partir de agora você não trabalha mais". Foi assim, uma quinta-feira às 10 horas da manhã. Aí eu Uau! falei assim: "Mas eu tenho aula meio-dia". Ele assim: "Não, eu acho que você não tá entendendo a gravidade do seu caso. Você não tem mais condições de dar aulas do jeito que você dá. Você vai ter que passar por um processo cirúrgico". Aí eu: "Opa". Aí eu comecei a ver que era algo mais sério, né. Eu fiquei 4 meses sem trabalhar, eu fiquei 9 meses fazendo sessões de fonoterapia semanais, eu fiquei ainda com uma lesão numa das cordas vocais, então, para sempre, né, o médico me falou: "Para sempre você vai ter que cuidar de você mesma, da sua voz", né. Então eu entendi, a minha principal lição foi essa, né, o nosso corpo ele sempre nos dá sinais de que alguma coisa não vai bem, e não somente fisicamente bem, espiritualmente bem, mentalmente bem, e quando a gente não ouve, em algum momento nosso corpo vai nos parar, né. Na época eu não tinha essa noção da complexidade do que é a nossa composição, digamos assim, a nossa existência, né. E hoje eu não Uhum. sei tanto mais, mas eu entendi que eu não tenho a capacidade de saber tudo. E eu tenho noção de que a complexidade a gente nunca vai compreender, né. Mas hoje eu me atento muito mais aos sinais que o meu corpo dá, me atento muito mais, sou muito mais cuidadosa comigo mesma, e trouxe isso muito para os alunos, né. Inclusive hoje eu dei uma aula que uma aluna falou assim, ela sentiu, assim, um desconforto nas costas, ela falou: "O que é?" Eu falei: "Não sei, eu não tenho como ter a certeza do que pode ser, né. Eu Uhum. posso testar alguns movimentos e tentar entender o que gera essa dor no seu corpo, né, quais são as tarefas que ele vai te impedir de fazer. Não tenho como ter a certeza, seria muita, hipocrisia da minha parte, né, achar que eu tenho a condição de saber o que aquela pessoa naquele momento sentiu, né, porque poderiam ser N coisas, né". Tanto no nível físico quanto emocional, somático. Exato. Então, essa experiência que eu tive, hoje olhar para trás e ver tudo que eu vivi, me traz essa certeza, assim, né, de que a gente precisa olhar para a vida como um todo. A gente precisa olhar para o corpo como uma parte de um contexto que é muito maior, né. É uma parte, né. E é uma parte que normalmente paga um preço muito alto por algo que a gente não dá atenção, né, que é a parte espiritual, que é a parte do Sim. sentimento, da emoção, das relações. Então eu tento também trabalhar isso com os alunos, né, de trazer essa consciência de às vezes o aluno chega assim para mim, é muito comum, né, chega segunda-feira de manhã, o aluno fala: "Ai, tô com uma dor, não sei do que é, eu acho que eu dormi mal". Às vezes eu pergunto pro aluno: "Tá tudo bem na sua casa? Tá tudo bem com a sua esposa? Tá tudo bem na sua relação familiar? Aconteceu alguma coisa que trouxe algum tipo de perturbação?". Porque é importante também o aluno tentar entender de que o que ele está sentindo não necessariamente é físico, não é porque ele dormiu mal, né, as pessoas têm aquela ideia assim: "Ai, mas eu dormi do jeito certo". Não tem jeito certo de dormir. Tem o jeito que nos traz conforto, tem o jeito que nos traz, recuperação, tem o jeito que nos traz, assim, acolhimento. Ah, tem gente que gosta de dormir encolhido, tem gente que dorme de bruço. É errado dormir de bruço? Se tu dormes de bruço e não sente dor nenhuma, por que que é errado? Ah, porque aumenta a lordose, né, na região lombar. Tem gente que faz isso a vida inteira e não sente dor nenhuma, entende? Então Uhum. não existe um certo e um errado nesse sentido, né. Existe o buscar o conforto para si, né. Eu sempre falo para os alunos que o nosso corpo ele busca 3 características: o equilíbrio, o conforto e a economia. Uhum. Então, em todas as tarefas que a gente faz, a gente vai buscar esses 3 pilares, seja no sono, no sentar, né. Então não existe uma posição perfeita, correta e adequada para cada corpo é um, cada pessoa é uma, entende. Então, eu posso estar confortável aqui, estou descalço aqui, vocês não estão vendo, mas estou descalço. Então para mim é o meu conforto, né, como eu vou ficar bem no ambiente que eu tô? Eu quero ficar com o meu pé no chão, entende. Eu quero ficar assim, ou eu quero me acolher, sentar mais relaxado. Então, cada um vai buscar o que é confortável para si. Uhum. Que interessante. Ter sabedoria de
Parar antes desses limites é o que a gente está inspirando vocês aqui. Não precisa chegar a esse ponto, né, Ex não. Elisa? Agora a gente chegou no momento que eu quero que antes que a gente finalize, você conte o grande marco na sua vida. Neste ano você foi Hum. para as Olimpíadas. Conte como que foi isso, experiência de Aham. viagem, estar lá como Uhum. atleta, mesmo que você hoje não, né, mas você Sim. tem esse histórico de atleta. Como que foi vivenciar tudo isso? Foi assim, brilho nos olhos do momento que eu comprei a passagem até eu retornar para o Brasil. Eu fui para as Olimpíadas em 2016 para assistir, eu nunca participei como atleta olímpica, né, eu fui só para assistir os jogos, mas eu fui em 2016 e quando eu fui em 2016 eu determinei para mim mesma que até eu ter saúde e condições, eu iria para todas as Olimpíadas. Em Tóquio eu não pude ir por causa da pandemia, né, e eu tinha quando eu morei em Tóquio, assim, acho que eu nunca comentei isso, mas no último dia que eu estava lá, no local que a gente jogava, que chama dojo, eu lembro que eu me despedi do local, eu fui mesa a mesa e prometi para mim mesma que eu iria voltar para aquele lugar, para o Japão, né. Na época, eu achei que eu voltaria como atleta, né, tinha criado aquela expectativa. Depois eu entendi que eu não voltaria, mas quando teve as Olimpíadas eu pensei: "Esse é o momento de eu revisitar esse local e de viver de novo, o que eu tinha prometido para mim mesma, né, de retornar lá". Não Que foi. lindo. Não foi o caso, né, a pandemia não me Não impediu, digamos assim, permitiu. não permitiu. Mas eu tenho essa determinação de ir sempre nos Jogos Olímpicos, né, porque é um significado muito grande para mim a questão do esporte, né. Uhum. Mas esse ano eu estava meio assim, né, um monte de coisa acontecendo e eu fiquei meio que achando que não daria certo, né. Uhum. Mas a vida sempre vai nos trazendo, né, as informações, as possibilidades, as pessoas que falam: "Não, você vai". Eu tenho uma grande amiga que falou para mim: "Vai, Elisa, tu vais, põe isso na tua cabeça que tu vais". E aí quando eu determinei que eu ia, que eu comprei as passagens, foi tudo meio assim, nem tinha os ingressos ainda, as coisas foram se estruturando, né. Eu reencontrei uma grande amiga nas Olimpíadas, nós não nos víamos há 8 anos. Que A última legal. vez que nós havíamos nos visto foi no Rio de Janeiro, em 2016, nós somos amigas de faculdade, então foi um reencontro muito marcante, assim, para mim. Uhum. Muito especial mesmo, de a gente poder se reencontrar e eu conheci a família dela, né, o filho mais novo que eu não conhecia, o marido dela, então foi muito bacana a gente estar junto de novo. Uhum. E o principal, assim, dessa viagem para mim foi aquela certeza de que a gente consegue fazer as coisas, né, desde que a gente queira muito, de que a gente se planeje e de que a vida Uhum. também esteja naquele momento favorecendo, né. Muitas Sim. coisas favoreceram a minha ida, muitas pessoas auxiliaram, me motivaram, então foi tudo muito perfeito, né. Eu fiquei 16 dias fora do Brasil, 16 dias de sol, né. Eu fiquei em lugares que foram muito bons, eu consegui assistir jogos que foram muito marcantes para mim. Eu vi a disputa do bronze olímpico no tênis de mesa, então foi um momento de grande emoção para mim. Quando eu cheguei Uau, no posso só ginásio imaginar foi. Assim, pela quando tua eu cheguei no história. ginásio, assim, que eu vi as mesas, que eu vi as atletas, eu falei: "Uau, eu tô aqui por causa desse esporte". Eu tenho Uhum. clareza de que eu fui para as Ah, que Olimpíadas linda. porque o tênis de mesa me trouxe até aqui, né. Eu tenho uma gratidão imensa pelo tênis de mesa na minha vida, assim, foram muitos altos e baixos no esporte, Uhum. né, muito sofrimento também. Quem é atleta sabe o quanto custa ser atleta, né. Não é tão simples assim como parece, né. E eu acho que por isso também que as Olimpíadas têm um significado muito grande para mim, porque eu sei de alguma forma o que que aquelas pessoas que estão ali dando a vida por uma medalha passam. Eu sei o que é Uhum. abdicar de muita coisa, né, pelo esporte, pelo desempenho esportivo, e eu sei o quão sofrido também é quando as coisas não se realizam quando tu planeja, né, um resultado e as coisas não acontecem. Então, mas foi uma experiência muito positiva para mim, assim, de saber que eu estava lá pelo esporte, mas que eu sou Elisa, eu não sou atleta. Eu sou Elisa, né. Então eu fui lá como espectadora, como turista, como viajante, eu explorei muito Paris, eu andava de bicicleta por tudo. Quem me acompanhou ali um pouco no Instagram, eu estava sempre, sabe, visitando muitos lugares, eu me senti muito livre, muito autônoma, muito independente. Foi um marco muito forte, assim, na minha vida hoje de pensar que é possível de fazer coisas grandiosas, Que né. legal. Incrível. E tem uma frase que você gosta muito
que queremos compartilhar com as mulheres, porque assim a gente pode encerrar o nosso episódio trazendo o quanto você se permitiu, em altos e baixos, durante a tua jornada, se reconectar com a sua alma, seja olhando para você mesma com a ajuda de outras pessoas, em outros momentos, através do seu próprio autoconhecimento, e que as mulheres possam se permitir. eh, Ver o seu corpo físico como uma parte importante que precisa ser cuidada para ter longevidade e que você pode, ao ouvir os sinais da alma, cuidar e experienciar dessa vida com um corpo saudável. A sua frase é? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Do Pequeno Príncipe, do livro Pequeno Príncipe, né? Eu acho um Uhum. livro que traz uma sabedoria muito grande, que fala sobre as relações humanas, né? Hum. E para mim é muito forte essa frase, porque é isso, né? Eu trabalho com pessoas. E eu sei Uhum. o quanto eu sou responsável, de alguma forma, por cativá-las e quanto elas também são responsáveis por me cativar, né? Então, as Uhum. relações, elas são assim, né? Construídas, alimentadas, nutridas. Se a gente não se torna responsável, a gente não nutre, a gente não alimenta e as coisas, de alguma forma, morrem às vezes, né? Mas Exato. para mim, essa ideia de conexão, de construção, de se relacionar é muito importante, por isso que essa frase tem um peso muito grande para mim, assim, tá, ela tá sempre comigo. Que linda! E a conexão faz tanto sentido nesse olhar de vida pessoal e profissional para Elisa, que ela estava me contando que a gente teve o Café Mentoria em março deste ano, aqui nesse estúdio. E uma das mulheres da comunidade, a Fernanda Risseto, a nossa querida cadeirante, ela veio e deu um brinquinho de borboleta para cada mulher que estava aqui. E aí a Elisa conta. Eh, Fê, já tô te agradecendo aqui de antemão, tá. A Fê nos deu esse brinco de borboleta, se vocês forem olhar melhor aqui, ó, na minha orelha direita, tá o brinquinho de borboleta da Fê, e ela nos deu como um marco, né, de desabrochar, né. Mas esse brinco ele não veio intencionalmente, na verdade quando eu escolhi, né, o colar, esse colar é conjunto com esse brinco aqui, mas quando eu peguei, hoje de manhã, não sei por quê, né, eu acho que também nem quero saber, não precisa ter uma explicação, eu peguei esse brinco, que é conjunto do colar, mas o outro veio o brinco da borboleta, né, e quando eu vim aqui para colocar o brinco e tal, eu falei: "Nossa, não acredito que eu peguei o brinco errado", e aí eu estava falando pra Gi: não é o brinco errado, é o brinco certo. É o brinco que me trouxe para esse lugar, que me trouxe a lembrança do porquê que eu tô aqui, né, Fê, que a gente tá aqui para expandir, para voar, para, né, nos tornarmos borboletas e ganharmos o mundo. Então, esse brinco ele tá aqui na minha orelha, porque ele precisava estar aqui na minha orelha, né. Não foi intencional, mas precisava acontecer dessa forma e eu fiquei muito feliz depois que eu criei essa consciência de que, não, era para ser esse brinco mesmo, para me relembrar de tudo que eu precisava lembrar. Que linda! Então que possamos levar os nossos corpos para essa ilimitação da nossa alma. Elisa, muito obrigada. Eu que Amei agradeço. conhecer a sua história, me identifiquei com muitas partes. Tenho certeza que você vai inspirar muitas mulheres, trazer esse olhar para o cuidado do corpo físico, não de uma forma exaustiva, e sim com consciência e qualidade. E que bom que a gente pôde ter esse bate-papo. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, né, estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha história e do meu conhecimento. Espero que de alguma forma contribua, né, para as mulheres e para as pessoas que possam nos assistir aqui. Obrigada, tá, as mulheres UOL e a G, obrigada, tá, G. Até o próximo episódio e nos siga lá no Instagram, @mulheresuou. Até mais. Tchau, tchau.